está acontecendo a maior queda no preço dos imóveis desde 2012 nos Estados Unidos. Da mesma forma, Reino Unido, Canadá, Austrália e outra parte da Europa também está registrando queda no valor dos imóveis. Houve uma queda muito grande na demanda por imóveis, a taxa de juros do financiamento, hipoteca nesses países está aumentando muito e a iminência de uma crise vem se confirmando dia após dia. E aqui no Brasil tem indicadores semelhantes. Desde 2017 o mercado imobiliário vem aquecendo, o valor dos imóveis explodiu depois da pandemia. Em algum momento esse valor vai ser reajustado, concorda? Então realmente é um cenário preocupante e vale uma análise mais profunda. Se a bolha imobiliária está para acontecer aqui no Brasil, como que você pode proteger seu patrimônio dessa situação? Eu vou dividir esse vídeo então em duas partes. Primeiro vamos analisar uma bolha imobiliária, como que ela se forma, o que aconteceu nos Estados Unidos lá em 2008 e depois vamos analisar os indicadores aqui no Brasil em termos de oferta, estoque de imóveis, valorização dos imóveis, também a taxa de juros do financiamento e todos os demais indicadores que podem nos mostrar se estamos à beira de uma bolha imobiliária aqui no Brasil ou não. Da mesma forma que para acontecer uma explosão é necessário pólvora e uma faísca, uma bolha imobiliária é necessário uma alta especulação e uma facilidade absurda de acesso a crédito imobiliário. Então, um dos indicativos que faz uma bolha imobiliária acontecer é um aumento descontrolado no preço dos imóveis, impulsionado principalmente pela especulação e não por uma demanda maior na região. Com isso, o imóvel que tem um valor médio de mercado passa a ter um valor extremamente alto e aquele que já tem um valor extremamente alto fica ainda mais alto. Inclusive, como que tá o preço dos imóveis aí na tua cidade? Subiu muito nos últimos 12, 24 meses e tem bastante placa de vendas aí nas ruas da sua cidade? Deixa aqui nos comentários, vamos ver como que tá as diversas regiões do país. Ao contrário do que muita gente acredita, a bolha imobiliária dos Estados Unidos não aconteceu por um aumento desenfreado no estoque de imóveis, mas sim por um acesso muito facilitado ao crédito imobiliário. Lá era possível, principalmente naquela época, fazer mais de um financiamento sobre o mesmo imóvel, fazer hipoteca sobre hipoteca de um imóvel. Tinha 3 hipotecas no mesmo apartamento, na mesma casa, por exemplo. E além disso, era possível financiar mais de 100% do valor do imóvel, ou seja, o imóvel custava lá $100 mil, era possível fazer um financiamento de uma hipoteca de $120 mil, o que não faz muito sentido, né? Por uma abundância de crédito que tem os Estados Unidos, os bancos passaram a oferecer aí financiamentos, hipotecas a uma taxa de juros extremamente baixa e também sem analisar muito o score de quem estava financiando. Inclusive, pessoas que não tinham aquele poder de honrar uma parcela acabavam conseguindo os empréstimos, mesmo não tendo uma estabilidade no seu emprego, no seu negócio. Então, quando começou a aumentar a taxa de juros daquele financiamento, as pessoas que não tinham capacidade de contrair aquela dívida começaram a ser inadimplentes do banco e aí começou a virar um efeito bola de neve de inadimplência entre os bancos e o resto é história, não é? Já vou deixar uma bola quicando aqui para você me responder. Aqui no Brasil é tão fácil assim contrair um financiamento? Ou é difícil, ou é burocrático? O banco financia 100% do imóvel ou ele financia somente 70%, 80%? Outra coisa, a taxa de juros do financiamento aqui no Brasil, ela é baixinha, ela é amigável ou é uma taxa de juros meio salgada? Essas perguntas servem de base para nós entrarmos nos indicadores do mercado e entender se há a possibilidade de ter uma bolha imobiliária no Brasil ou não. Vamos analisar juntos aqui a valorização dos imóveis nos últimos anos, vou te mostrar aqui os indicadores desse mercado, o estoque de imóveis também, como que está nos últimos anos o estoque, né, o volume de unidades sendo ofertadas para o mercado, como que está o lançamento de novas unidades, se está aumentando, se está diminuindo e como que está o acesso ao crédito. Como que está a taxa de juros e como que está também o volume de recursos na poupança para que o brasileiro faça financiamento através do SBPE. Esse aqui é um relatório do FIPZAP que mostra a evolução da valorização dos imóveis residenciais no Brasil, que pega lá desde janeiro de 2008 até janeiro de 2023. Então a gente tem uma amostragem bem interessante aqui para comparar como está o Brasil. E olha só, lá em abril de 2011, nós tivemos em um mês apenas a valorização de 2,69% do imóvel, né? Isso há mais de 10 anos atrás. E agora a gente está vendo aqui a valorização dos imóveis nesses últimos anos, desde, na verdade, de 2015, negativa em alguns anos aqui e valorizando, né, em torno de 0,6 ao mês aqui em 2022. Agora em abril de 2023 está em 0,45. Ou seja, uma valorização ao ano de 5 a 6% em média no Brasil. Então não dá para se dizer que o preço está sendo inflacionado de uma forma que não é saudável. Então se a gente olhar lá para 2011, 2012, a gente vê que a valorização de agora nem se compara, né, em termos de saúde do mercado com há 10 anos
anos, 11 anos atrás. A alta acumulada dos últimos 12 meses nacional de imóveis residenciais foi 5,63%. Então sim, houve uma valorização, mas não a patamares que possa se considerar como uma especulação no mercado imobiliário. Em 2011, por exemplo, lá em São Paulo, teve uma valorização de 26,96% do valor dos imóveis residenciais no acumulado dos últimos 12 meses, contra 4,72 agora nesse período de 2023. Nesse gráfico aqui da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em parceria com a Brain Inteligência Imobiliária, nós conseguimos ver o nível de estoque por região e também comparação nos últimos anos, né? Então, 2021, no primeiro trimestre, tinha um estoque de unidades residenciais ofertadas no Brasil de 262 mil unidades, contra o primeiro semestre de 2023, 273, basicamente aí 12 mil unidades a mais há 2 anos atrás, comparando a 2 anos atrás. Se pegarmos um gráfico um pouco mais longo, lá em março de 2018 estava com 243 unidades, agora 273 mil unidades, então 30 mil unidades a mais, isso é cerca de talvez 10, 12% a mais nesse período, ou seja, não é um aumento de oferta desenfreado, não é verdade? Inclusive o número de novos lançamentos está diminuindo bastante, o que ajuda a diminuir a oferta, né, o número de estoque de unidades, né, e voltar a patamares saudáveis do mercado. Então isso demonstra que os incorporadores que o mercado estão diminuindo a oferta, estão enxugando o número de novos lançamentos justamente para equilibrar oferta e demanda e se manter a patamares saudáveis. E a principal fonte para a captação de recursos para financiamento imobiliário, que é a poupança, onde 65% do valor captado pela poupança tem que ser destinado a financiamento imobiliário, está diminuindo o valor de financiamento nos últimos anos. Aí já de 2021, dezembro de 2021 já começou a diminuir até 2023. Está diminuindo bastante, né? Claro, nem se comparar a 2011, 2012, o acesso ao crédito, o volume de financiamento era bem menor comparado a patamares atuais, mas já está diminuindo bastante isso, ou seja, 2021 foi o ápice do financiamento imobiliário através da caderneta de poupança. Por exemplo, em 2021 foram financiados mais de 205 bilhões de novos contratos, aí 2022 foram 179 bilhões e 2023, pegando já a média do ano, tende a ser ainda menos, ou seja, está diminuindo o volume de novos financiamentos através do recurso da poupança. E esse volume de novos contratos de financiamento, que diminuiu bastante nos últimos meses, também se deve aos recursos limitados através do SBPE. Ou seja, o volume financeiro que está na poupança tem diminuído ano após ano. Lá em 2020 teve um aumento de 125 bilhões. Mas 2021 já foi negativo, 2022 também, e 2023 já tende a ser negativo também, inclusive com diminuições históricas aqui no início do ano. Então vamos analisar todos esses indicadores juntos aqui para entender se de fato há a possibilidade de uma bolha imobiliária no Brasil nos próximos meses ou não. A valorização dos imóveis sim aumentou nos últimos meses, nos últimos anos, mas nada a patamares que se tornem especulação imobiliária e sim a patamares saudáveis de valorização do mercado. O volume de novos lançamentos diminuiu bastante nesse primeiro trimestre de 2023 e o estoque está voltando a patamares antes da pandemia, lá 2019, então a 240, 250 mil unidades residenciais. Então em número de estoque, tá ok. E o financiamento imobiliário, que já falou em relação aos Estados Unidos, a nossa forma de financiamento aqui, ela não dá para financiar mais do que 100%, geralmente é 80%, no máximo 90%. A taxa de juros aqui está mais alta, está beirando aí 10%, 11% ao ano, e mesmo assim os recursos do financiamento através do SBPE está bem limitado, os bancos estão sendo bem resistentes, não tem recursos suficientes para financiar tanto quanto eles gostariam, quanto há demanda do mercado. Então a gente não vê recursos abundantes para financiamento imobiliário no Brasil e a gente também não vê especulação e valorização fora da média do preço dos imóveis. E o mercado imobiliário ele vive de ciclos, né? E cada fase do ciclo, das 4 fases que tem boas oportunidades de negócio, né? Tem momentos bons de comprar, tem bons momentos de vender, mas sempre tem bons negócios para se vender como para se comprar. Inclusive nesse vídeo aqui eu detalho com mais profundidade como que funciona o ciclo do mercado imobiliário e como você pode aproveitar as oportunidades em cada um dos ciclos. Assiste ali.